Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre vossos irmãos no mundo. Eu tomo a escritura da primeira carta do apóstolo São Pedro, capítulo 5, versos 5, 6, 7, 8 e 9 para a nossa meditação desta manhã. Eu gostaria de falar um pouco sobre ansiedade, depressão, todo tipo de sentimento que assola a humanidade neste tempo final. Nós estamos perto do fim e nos foi profetizado que, ao se aproximar o fim, esses tipos de sentimentos atormentariam as pessoas. Porém, não há nada que te atinja que Deus não tenha o remédio. Mais do que o remédio, Ele tem a solução. Existem pessoas que sabem apenas mostrar o problema. É como a lei. A lei, me refiro à lei da Bíblia. A lei, ela tem ali os 10 mandamentos. Não farás isto, não farás aquilo. Então a lei tem para cada pecado uma punição. Mas isto mostrar que eu tenho problema, como também Romanos 3,23 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Isto é apenas um lado da moeda. Você se tornar consciente de que tem o problema não resolve o problema. O fato de você se conscientizar de que tem um problema é importante para que então você procure a solução do problema. Então, como a lei serve para mostrar que todos nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus, então precisamos de algo que resolva o nosso problema. Se pecamos é porque transgredimos contra a lei. Então, se nós temos problemas com a lei, nós precisamos de um advogado. E o apóstolo São João, ele disse: filhinhos, escrevo-vos para que não pequeis, mas, se pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Bem, sabemos que nesta era foram soltos 200 milhões de demônios. E cada um deles tem uma especialidade. Então, nunca houve doenças emocionais como existe agora. Mas a pergunta que eu faço é: você crê que Deus permitiria tudo isso vir sobre nós se Ele não tivesse a solução para esse problema? Não. Não existe nenhum problema para o qual Deus não tenha a solução. Quando Israel estava caminhando no deserto, eles chegaram diante do Mar Vermelho. Deus podia abrir o mar. E uma prova é que Deus fez isso, abriu o mar para eles. Tiveram sede. Ali não tinha de onde tirar água. Deus fez brotar água da rocha.
Eles sentiram fome. Ali não havia nenhuma plantação. Deus fez cair pão do céu. Não importa qual seja o seu problema, Deus tem a solução. Hoje, então, enfrentamos este tipo de problema que é muito desta era: ansiedade e depressão. E os médicos fazem o que podem, e eles passam remédios, e algumas pessoas conseguem lidar com isso, resolver seus problemas. Porém, para outras pessoas, os médicos não conseguem resolver o problema. Então, se eu estou falando com alguém que enfrenta este problema e foi aos médicos, e os médicos fizeram tudo que sabiam e não conseguiram resolver o seu problema, o médico chegou no seu limite, saiba que Deus nunca chegou e nunca chegará ao seu limite. Deus é infinito. Não há problema que Deus não resolva. Então o apóstolo São Pedro, ele nos diz nesta escritura que nós devemos lançar sobre ele a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. O profeta nos diz, nos dá um conselho. O profeta fala: se existe alguma coisa que você tenta vencer e não consegue, você deve então ir até ao altar, de alma mesmo ali, de alma, confiando no Deus que você tem. Gente, espera lá, é que às vezes as pessoas não têm consciência do Deus a quem serve. Deus falou para Moisés, vamos fazer uma pequena reprise aqui, só para dar uma pequena noção. Mas Deus falou para Moisés ir até Faraó, mandar o povo, Faraó deixar o povo de Deus ir, mas Deus disse para Moisés, eu vou endurecer o coração de Faraó para Faraó não deixar, para eu fazer estes milagres, para que então você conte aos teus filhos e filhos de teus filhos, para que eles saibam que eu sou o Senhor. Então, é necessário que nós saibamos que nosso Deus é o Senhor, Ele é o Todo-Poderoso. Irmãos, o que é isso? Não havia nada, não havia uma partícula sequer de poeira. E Deus criou todo o universo. Nós podemos fazer muitas coisas, podemos construir casas, edifícios, mas a gente tem que arrancar pedras, terra, areia de algum lugar. A gente tem que arrancar matéria-prima, pedra ali para fazer o cimento. A gente não consegue fazer cimento do nada. A gente não consegue construir uma casa do nada. A gente pega material de um lugar e leva para outro. Mas Deus não é assim. Deus, ele criou o universo do nada. O universo não é só um planeta. Não é só um sistema solar, não é só uma galáxia. O universo são bilhões e bilhões de galáxias que nós não temos ideia do tamanho do universo. Deus faz isto no estalo de dedo. Então esse é o Deus que nós temos. Então, se nós vamos chegar diante dele para lançar sobre ele a nossa ansiedade, sabendo que ele cuida de nós, como disse o apóstolo São Pedro, então nós temos que ir com esta consciência. Eu fiz isto, algo que eu não conseguia resolver, que médico não conseguiu resolver, que medicamento não conseguiu resolver. Eu fui até ele e disse: Senhor, eu estou deixando isto aqui, e com a tua ajuda eu nunca mais pegarei isto. Eu disse: Senhor, envia um fogo do céu e queima isto, Senhor, destrói isto, eu nunca mais quero pegar isto. Esta ansiedade. E Deus fez isto. Eu fui liberto. Por quê?
Porque Deus é real. Isto não sou eu que estou ensinando para você. Foi o profeta que ensinou, eu criei, eu apliquei e obtive os resultados. Esta é a receita. Isso é como uma receita. É uma receita. Se você pega uma receita e você segue a receita ao pé da letra, não importa que quem escreveu a receita tem 50 anos de prática e você nunca fez, você vai fazer pela primeira vez. Mas se você segue a receita à risca, você obterá o mesmo resultado que ele obteve, porque você está fazendo do mesmo modo que ele fez. Então, esta é a maneira de se livrar de ansiedade. Esta é a maneira de se livrar de espíritos, de tantas coisas. Você ir ali ao altar, colocar aquilo ali e dizer: Senhor, eu deixo aqui a minha ansiedade, eu deixo aqui a minha depressão, eu deixo isso tudo aqui e eu nunca mais pegarei. Senhor, envia um fogo do céu e queima isto. E você nunca mais pegue isto. Talvez você diga: pastor, eu não pego, a coisa me pega. Sim, eu imagino que você diria algo assim. É claro que o diabo sempre voltará para bater na porta. Jesus disse que quando um espírito imundo é expulso, então ele anda por lugares áridos e depois ele volta. E então ele volta, e se ele encontrar a casa ali limpa, vazia, então ele volta com mais 7 demônios. Então, o que Jesus Cristo disse? Você tem que deixar o bom homem da casa ali. O bom homem da casa é a fé, ali na porta. Quando o sintoma volta, aquele espírito imundo volta, então o bom homem da casa, a fé, tem que estar ali e dizer: afaste-se de mim, Satanás. Eu não recebo isso de volta. E ele terá que ir embora. O profeta diz: se o diabo vem trazer algo para você e você não aceita, ele terá que levar aquilo de volta. Agora, ele vai dizer que você continua doente. Ele vai dizer que você não foi liberto. Ele vai dizer uma série de coisas. Então, no parágrafo 91 da mensagem A Maior Batalha, o profeta diz: o diabo não pode te prender, a não ser que você aceite o que ele diz. Não é porque ele diz que você está assim assado, que você tem que aceitar e estar naquilo ali. O diabo só pode te prender se ele te disser que você está daquele jeito. Não, eu não digo que você não teve depressão. Eu não digo que você não teve ansiedade. Eu te digo que, se você vai ali, no altar de Deus, e você larga tudo aquilo ali, e promete para Deus que nunca mais vai pegar aquilo, então, Deus, ele te liberta daquilo. Você pode usar Marcos 16. Jesus Cristo disse: em meu nome expulsarão demônios. Você pode dizer: Satanás, em nome do Senhor Jesus Cristo, afaste-se de mim. Aquilo é caso encerrado, concluído. Mas você não deve ficar olhando: será se ele foi? Será se saiu? Será se? Não é será se. Quem disse isto foi o Criador dos céus e da terra. Então, eu fiz isto, tomei o conselho do profeta e larguei no altar e nunca mais peguei. E com a graça de Deus nunca mais vou pegar aquilo que me incomodava. E como que eu faço isso? E se a coisa vem? Bom, se a coisa vem, eu viro as costas para aquilo. Eu viro as costas para aquilo e penso na bondade, na graça, na misericórdia, no amor de Deus. Eu penso na minha salvação. Eu penso nas coisas boas que existem na minha vida. Pense. Pelo que você é agradecido. Você é agradecido a Deus por alguma coisa? Você tem filhos? Você é agradecido pela saúde dos seus filhos? Você é agradecido pela sua salvação? Pelo que você é agradecido? Então, faça a si mesmo essa pergunta: pelo que eu sou agradecido? Quando você faz essa pergunta, a sua mente te traz uma série de respostas. Por quê? As perguntas têm o poder de dirigir o seu pensamento.
E é o que o profeta disse: como se muda um mau pensamento com um bom pensamento. Ademais, eu tomo o conselho de Davi, no Salmo 16, verso 8, Davi disse: tenho colocado o Senhor continuamente diante de mim, por isso não vacilarei. Ah, como eu gostaria de ter tempo para falar com você sobre isto. Tenho colocado o Senhor continuamente diante de mim. Você sabe o que é isto? Se você pode agora, feche seus olhos e tome consciência de Deus, que Deus está olhando para você, te observando agora. Ele está com você agora, diante de você, te vendo, te observando. Pense nisto. Observe Ele te observando. Tome consciência de sua presença agora. Como você se sente a respeito disso? Muito bem, suponho que você se sinta muito bem. Ele disse: um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu estarei convosco até o fim. Deus disse: não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes e nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Deus é contigo. Não aceite a mentira do diabo. Talvez algo te aconteceu no passado e te trouxe aflição até hoje, mas foi até hoje. A partir de hoje, você está livre disto. Você está livre disto. Até hoje você não sabia dessas coisas que você acabou de saber. Até hoje você não tinha largado isso que você acaba de largar. A partir de hoje, o melhor da sua vida não foi até aqui. O melhor da sua vida é daqui para frente. Uma vida de liberdade, de gozo na presença do Senhor. Declare a sua vitória. Diga: em nome do Senhor Jesus Cristo, eu estou liberto. Hoje eu largo isso daqui. Eu largo esta ansiedade, esta depressão, esta melancolia. Eu largo tudo isso que havia me atormentado todo esse tempo. Eu largo isso aqui no altar de Deus, na presença de Deus, e prometo a Deus que nunca mais pegarei isto. Sou uma pessoa livre a partir de hoje. Então declare a sua liberdade em nome do Senhor Jesus Cristo e você está livre. Eu te declaro livre em nome do Senhor Jesus Cristo. Pelas suas pisaduras você foi sarado. Você está livre em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe.